like all I could see was the struggle. Haunted by a ghost that lived in my past, bound up in shackles of all my failures, wondering how long is this gonna last. Queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Como é bom estarmos aqui, mais uma celebração de adoração ao nosso Deus. Quero te convidar a vir junto comigo e vamos juntos, como família Copaleme, amigos queridos que têm participado dos nossos cultos, irmãos amados, aqui presentes através do nosso canal. Vamos juntos nesta união, nesta unidade como Igreja do Senhor Jesus, cultuarmos, tributarmos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória que somente a Ele é devida. Quero saudar a você que está conosco. E então vamos agora invocar o nome do nosso Deus, para que Ele nos abençoe nos nossos lares, para que Ele fale ao nosso coração. Visite a nossa alma nesta noite, porque certamente assim como eu, você deve estar sedento de Deus e desejamos sim ouvir a sua voz. Por isso vamos invocar a sua presença, a sua bênção neste culto. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós louvamos-te na beleza de tua santidade. Deus, nós entramos diante do Senhor com alegria no nosso coração, com ações de graças. Gratidão a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu grande amor, pela tua graça infinita e maravilhosa, que nos tirou das trevas para a tua luz. Agora, Deus, nós invocamos a tua presença em nosso meio, que o teu Santo Espírito visite-nos, ó Deus, em nossos lares, ó Deus, cada coração, cada vida aqui presente, que está a te buscar, que o Senhor fale com cada uma, fale conosco, ó Deus, porque queremos ouvir a tua voz. E recebe, Deus, a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos juntos? Vamos cultuar ao Senhor? Boa noite, meu irmão. Acompanhe comigo a leitura do texto de Salmos 65, versículos de 4 a 7, e o livro do profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Acompanhe essa leitura comigo. Bem-aventurados são todos aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem da tua casa, do teu santo templo. Tu nos respondes com tremendos feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, que sustentas a terra até seus confins, e os mares até o mais longínquo e profundo. Tu, que formaste as montanhas pela tua força criativa, por meio do teu infinito poder. Tu que acalmas o rugido dos oceanos, o bramido das ondas dos mares e o tumulto dos povos das nações. Yahvé, o Senhor teu Deus, está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti, e com seu amor te renovará completamente, e se alegrará contigo em grande comunhão, com brados de vitória e júbilo. Sobre os querubins, em sua destra estão força e poder, e faz da terra estrado de seus pés. Os anjos, os homens, os reis se prostram pra te adorar e confessam que tu
que todos saibam que nosso Deus é santo. Ao Rei eterno, onipotente Deus, que se assenta sobre os querubins, em sua destra estão força e poder, e faz da terra estrado de seus pés. Os anjos, os homens, os reis se prostram pra te adorar e confessam que tu és Senhor sobre toda a terra. Curvem-se os montes ao som de tua voz e se calem as nações, rujam os mares e gritem trovões, pra que todos saibam que nosso Deus é santo. Se prostre diante do Rei, adore a presença do Rei, levante suas mãos e exalte o seu nome. Curvem-se os montes ao som de tua voz e se calem as nações, rujam os mares e gritem trovões, pra que todos saibam que nosso Deus é santo. Nosso Deus é santo. Santo, 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 santo. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único
que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Te convido a ler comigo Isaías 43, versos 15 e 16 e versículo 25. Vamos juntos? Eu sou Yahvé, o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz Yahvé, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de teus erros e pecados. Com esse versículo em nossos corações e em nossa mente, nós vamos ao nosso momento de confissão com essa certeza que o versículo 25 nos traz, de que Ele apaga a nossa culpa, de que Ele nos perdoa, de que Ele nos limpa de todo o pecado. Então, nesse momento, faça o seu momento de confissão, coloque os seus pecados diante do Senhor, e logo depois dessa oração de confissão, nós estaremos cantando mais um cântico.
da transgressão também oculta for. Limpa meu ser dos meus pecados meus, tua promessa cumpre, meu bom Deus. Vem consumir o mal com teu amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, ó Santo Deus, vem sempre em mim estar. Livro do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos de 20 a 21, nos diz assim: Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Nesse mês nós temos estudado sobre o texto que nos chama a ter uma mudança de vida. Vede como andais. E com isso no nosso coração nós vamos cantar: Senhor, agora que perto estás, tudo é diferente. Queremos compreender esse Deus, queremos conhecer esse Deus e queremos que Ele transforme a nossa maneira de agir e a nossa maneira de ser. Então vamos cantar com alegria, declarando: Senhor, agora que perto estás, tudo é diferente. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir, eu quero estar em teus braços de amor. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor, Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso, Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir, eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor, Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso, Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir,
eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Boa noite, irmãos. Este é o nosso momento, é o momento do dízimo. E dar o dízimo é reconhecer que tudo aquilo que nós temos vem do Senhor. Significa devolver uma pequena parte de tudo aquilo que Deus derrama nas nossas vidas. Quando temos um coração grato, certamente damos com alegria. E dar com alegria a alguém que tudo faz para nós é bênção sobre bênção. E nós agradecemos a Deus a bênção, a provisão, a alegria, a saúde, tudo que temos. Nós somos gratos ao Senhor. Então, vamos neste momento, com todo o coração, com toda alegria, fazer a nossa entrega da nossa vida, dos nossos bens, daquilo que o Senhor não deixa de proporcionar para cada um de nós. Vamos, irmãos, e vamos pensar também naqueles que necessitam. Vamos pensar e pedir e clamar ao Senhor que nos ajude a ajudar aqueles que necessitam. Então vamos, e vamos continuar pedindo a Deus que Ele venha sobre nós, que Ele nos ajude. E vamos orar também, agora neste momento, com a irmã Yolanda. Deus abençoe a todos nós. Boa noite, irmãos. Vamos agora orar. Senhor, meu nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por esse amor, essa alegria, a paz do Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, nos abençoando, dando, Senhor Deus, sabedoria, entendimento, capacitando, Pai querido amado, para poder, Senhor Deus, estar contigo. Senhor, abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos os dízimos, todas as ofertas, Pai. E agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Toda a terra se ouvirá falar do seu amor, anunciando ao mundo o
Criador dos céus, que é digno de louvor. Glória e majestade, tributai ao Senhor, plenitude de alegria na presença do Senhor. Faça a terra se alegrar ao som de júbilo e louvor, som de adoração, levando de Cristo a salvação. Contai aos povos e nações sobre esse amor que não tem fim, e das maravilhas da majestade e da glória do Senhor. Toda a terra se ouvirá falar do teu amor, anunciando ao mundo os feitos do Senhor, ao Criador dos céus, que é digno de louvor. Glória e majestade, tributai ao Senhor, plenitude de alegria na presença do Senhor. Faça a terra se alegrar ao som de júbilo e louvor, som de adoração, levando de Cristo a salvação. Contai aos povos e nações sobre esse amor que não tem fim, e das maravilhas da majestade e da glória do Senhor. Faça a terra se alegrar ao som de júbilo e louvor, som de adoração, levando de Cristo a salvação. Contai aos povos e nações sobre esse amor que não tem fim, e das maravilhas da majestade e da glória do Senhor, da majestade e da glória do Senhor, da majestade e da glória do Senhor. Amados irmãos, queridos amigos, quero aqui trazer a palavra do nosso Deus nesta noite, o que o Senhor já colocou em meu coração, e meu desejo é que eu possa transmitir a você com fidelidade, e aquilo que porventura ficar faltando por minha limitação, que o Senhor, que o Espírito de Deus possa completar e falar com você. Iniciamos no domingo passado uma série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao 21, cujo verso áureo, aquele que nos traz luz, é o verso 15, que diz: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Tem uma versão da Nova Almeida atualizada que diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. O tema dessa série de mensagens para o mês de julho é: vede como andais. A nossa proposta é uma reflexão da nossa vida, do nosso caminhar.
Essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela apresenta imensuráveis riquezas teológicas e orientações práticas para o nosso dia a dia. Martin Lloyd-Jones, um teólogo inglês de linha calvinista, protestante, ele, no século XX, ele diz a seguinte frase, que a Epístola aos Efésios é a expressão mais sublime e mais majestosa do Evangelho. E muitos teólogos dizem que Efésios é a coroa das epístolas de Paulo. Na primeira mensagem, no domingo passado, apresentei em minhas palavras introdutórias uma pequena análise desta carta, em relação à sua estrutura, à sua autoria, ao seu propósito, o que não repetirei nesta noite, mas quero destacar que a carta aos Efésios enfatiza a relevância do testemunho cristão em meio ao mundo em trevas. Ao exercitarem sua identidade, ao exercitarem sua santidade iluminadora, os cristãos têm a responsabilidade de conduzirem pessoas das trevas para a luz do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer nessa mesma carta aos Efésios, capítulo 5, no verso 8. Isto é um imperativo para nós, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Jesus, ele vai dizer sobre essa nossa identidade, ser luz. Ele vai dizer, vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Ele vai dizer isso, está registrado lá em Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. Quero então agora ler com você esses versículos do capítulo 5, que tem sido base para as nossas mensagens neste mês, do versículo 15 ao 21. Acompanhem junto comigo. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor a Deus. O verso 15, que é o verso que nos traz luz, relacionamos a palavra prudentemente com o verbo ver. Não se trata simplesmente de andar com prudência, mas o apóstolo Paulo aqui nos conclama, nos chama, nos exorta aos crentes de Éfeso e hoje pela iluminação do Espírito Santo, a nós a vermos prudentemente como estamos andando, ver prudentemente como se anda. A tônica está colocada no verde e tem um sentido de prestem muita atenção como vocês estão andando, tenham cuidado, observem. Essa tônica nos remete ao tema proposto para este mês. Vede como andais. São apresentadas duas opções para o andar. Ou fazemos como nécios, ou então como sábios. Nécios como tolos, ou como sábios. A escolha entre essas duas opções vai determinar a maneira, o modo de como vamos andar em nossa jornada, em nossa vida. A proposta para o homem, meus amados irmãos, desde a sua origem, lá na criação, é de que ele ande com Deus. Deus nos criou para andar com ele. A Bíblia diz em Gênesis que na viração do dia, lá no jardim do Éden, Deus caminhava com o homem. Quero repetir a você nessa noite as perguntas provocativas à nossa reflexão
de observarmos como temos andado. Como está a sua vida? Como está o seu caminhar? O seu andar? De que forma você tem andado neste mundo e neste tempo? Você tem andado com Deus? São perguntas que se tornam uma só para o teu coração nesta noite. As mesmas fizemos no domingo passado. Estamos caminhando no texto de forma pontual, versículo a versículo. No domingo passado, nós refletimos sobre o nosso andar em relação ao tempo que Deus tem nos dado. No verso 16 diz, remindo o tempo por quantos dias são maus. E refletimos que esse remir é resgatar o tempo, aproveitar a oportunidade, o tempo oportuno, o kairos de Deus, que no grego significa tempo oportuno. Então, tempo de Deus para nós em dias maus. Dias maus, nós vimos que numa teologia paulina, trata-se de dias trabalhosos, dias de adversidade. Então, vimos isso no domingo passado, como temos aproveitado o tempo que Deus tem nos dado em meio às adversidades. Seguiremos em frente e hoje no verso 17, pensando no nosso andar em relação à vontade de Deus. E para isso, vamos estar parados aqui no verso 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Vede como andais em relação à vontade de Deus. Alguma vez você já se perguntou qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você entende qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu me atrevo a dizer que sim, certamente que sim. Nós nos perguntamos em algum momento sobre esta questão, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Talvez você hoje, agora, esteja se perguntando qual é a vontade de Deus para a minha vida. Se não, quero apelar ao teu coração para que você reflita sobre isso. Para a maioria de nós, a pergunta surge quando enfrentamos uma decisão crítica. Por exemplo, escolher um cônjuge, um emprego, a escola ou a faculdade que vamos estudar, a casa que, porventura, Deus tenha nos abençoado e vamos comprar, onde será, qual bairro. Muitas decisões cotidianas da nossa vida. São nesses momentos que nós tendemos a clamar, Senhor, mostre-nos a tua vontade, dá-me a tua direção. Por outro lado, há aqueles que vivem como se não existisse a vontade de Deus para as suas vidas e seguem ignorando essa questão essencial ao viver. Inicialmente, eu quero pensar com você, conceituar o que é vontade. Vontade é a capacidade de querer, um intento, uma aspiração, um interesse. No que se refere à vontade de Deus, que temos pensado agora, um fato a ser considerado. A vontade é algo inerente ao homem e a Deus, e nem sempre a vontade de Deus e do homem estão harmonizadas. Quando buscamos conhecer a vontade de Deus, frequentemente sentimos tensão, porque por vezes não a compreendemos ou não a aceitamos, não a acatamos em nossa vida. Em nossas vidas, quando nós não entendemos a vontade de Deus para nós ou não a acatamos, estamos fadados a girarmos em círculo e não chegarmos a lugar algum, e principalmente ao lugar que Deus deseja que estejamos. Gosto muito de um versículo da palavra de Deus, quem me conhece sabe que eu o repito muito, Jeremias 29, versículo 11, que Deus tem projetado planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Deus tem vontade para com a sua vida, plano, projeto para você. Mas nós corremos um grande risco se não a acatarmos,
se andarmos contrários a essa vontade, de girarmos em círculo e não chegarmos a lugar algum. Por senso comum, muitas vezes achamos que tudo é vontade de Deus. Isso é um engano. Algumas vezes Deus permite, e isso não significa que é a vontade de Deus para a sua vida, e sim permissão de Deus. Está relacionado ao livre-arbítrio, a capacidade dada pelo próprio Deus ao homem de exercer a sua vontade, as suas escolhas. Costumamos dizer que somos responsáveis apenas por aquilo que transmitimos, não por aquilo que os outros interpretam. Isso vale para a vontade de Deus em nossas vidas. Você sabia disso? Deus é fiel em relação à sua vontade para a nossa vida, que é boa, que é perfeita, que é agradável, assim diz as Escrituras, mas a forma como a entendemos e por muitas vezes impulsionada por nossa própria vontade é de responsabilidade nossa. Os teólogos discorrem sobre a vontade de Deus sobre duas vertentes: sua vontade secreta e sua vontade revelada. Quero aqui trabalhar esses dois pontos, a vontade secreta de Deus e a vontade revelada. Vontade secreta pode ser definida como vontade oculta, também chamada, vontade oculta decretiva. Se refere ao fato de que Deus é soberano e governa meticulosamente sobre tudo. Nada ocorre fora da sua vontade perfeita e soberana. Sua vontade não é determinada por nada ou ninguém fora de si mesmo. É chamada de oculta, de secreta, na esfera humana, porque não a conhecemos até que ela se cumpra. O profeta Isaías, ele vai dizer, Deus, através do profeta Isaías 46, versículo 9 e 10. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Essa é a vontade de Deus soberana, porém oculta para nós. E nada, amados, a frustrará. Como filhos de Deus, podemos confiar nessa vontade, na soberania de Deus. Porque o apóstolo Paulo mesmo vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A vontade soberana de Deus contribui para o nosso bem. E todas as coisas para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, seu querer, sua vontade. Independente do que nos trará o dia, podemos confiar que os detalhes, cada detalhe desse dia que vivemos, foram planejados por um Deus amoroso para o nosso bem. Agora, pensando na vontade revelada, é aquilo que ele nos deu a conhecer pelas Escrituras, por sua palavra. Por exemplo, sabemos que é vontade de Deus que amemos ao nosso próximo, que ponhamos em freio as nossas línguas, que hajamos com justiça, que amemos a misericórdia, que caminhemos humildemente. Sabemos que é vontade de Deus que não matemos, não roubemos, não enganemos, não mintamos, não caluniemos, não fofoquemos, não nos vangloriemos. E como podemos saber isto? Porque ele nos revelou em sua palavra. Mas prestem atenção nisso, observem isso. Ironicamente, somos propensos a negligenciar a vontade revelada de Deus e nos concentrar demasiadamente em sua vontade secreta. O que significa isso? Frequentemente, queremos conhecer a vontade secreta de Deus para a nossa vida em relação ao futuro, ao mesmo tempo em que caminhamos contrários à sua vontade para a nossa vida revelada, para o presente, revelada
nas Escrituras Sagradas. Queridos, tudo o que nós precisamos saber da vontade de Deus para a nossa vida está na palavra, foi revelada. E quando caminhamos mais concentrados na vontade secreta de Deus, que é soberana e que só nos é revelada no momento no momento oportuno, no momento para acontecer, quando assim agimos, certamente isso nos causa grande confusão, grande aflição, grande ansiedade. É por isso que vivemos assim. Mas precisamos confiar na vontade de Deus soberana, que Ele está no controle de nossa vida, e seguirmos pela vontade revelada. A Bíblia é a nossa bússola. O que de fato precisamos é buscar a vontade de Deus revelada na palavra, instruindo-nos em sua palavra, pois ela é o norte, o guia, a bússola, como disse, para encontrarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. O salmista vai dizer, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O apóstolo Paulo vai dizer ao seu filho Timóteo, filho na fé, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente habilitado para toda a boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. No contexto aqui da carta de Efésios, especificamente nesse capítulo 5, Paulo se refere à vontade revelada. Versículo 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Paulo aqui está exortando os crentes de Éfeso a não viverem de forma insensata. E isso significa compreender, entender a vontade de Deus. Observe esse mais, que se apresenta como uma conjunção adversativa, indicando oposição e contraste. A expressão no grego para insensato traz a ideia de sem entendimento. Portanto, a sensatez que a Bíblia nos apresenta, que esse texto nos apresenta, consiste em compreender a vontade de Deus. Não vivam como insensatos, mas entender a vontade de Deus, ou seja, sejam sensatos compreendendo a vontade de Deus. O que precisamos fazer nos momentos onde a vontade de Deus revelada é contrária àquilo que desejamos, ou seja, contrária à nossa própria vontade? Os exemplos de Jesus e Paulo nos mostram tanto o problema quanto a solução a esta questão. Amados, a vontade de Deus sempre deve prevalecer sobre a nossa vontade, de forma consciente, reverente, alegre. Vejam os exemplos de Jesus e de Paulo. Jesus, quando estava no Getsêmani, em agonia, prestes a cumprir o plano, a vontade de Deus, ali na sua humanidade, ele solicita ao Senhor que, se possível fosse, passasse dele esse cálice. Mas por 3 vezes ele pede isso ao Senhor. Mas ele diz, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. De igual forma, o apóstolo Paulo, quando tem aquele espinho na carne, e não vamos aqui discutir, a grande discussão teológica acerca de que espinho era esse, mas que lhe trazia, era a sua fraqueza, a sua limitação. Ele, por 3 vezes, pede ao Senhor para que fosse retirado esse espinho na carne, ao que o Senhor responde, a minha graça te basta. Então, Paulo, ele
propõe ali o desejo do seu coração de fazer a vontade do Senhor. E ele diz, 2 Coríntios 12, 9, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quero concluir, queridos, dizendo que a vontade de Deus, tem muitas coisas que eu ainda poderia fazer, mas o nosso tempo não nos mas o nosso tempo não nos permite. A vontade de Deus revelada para você nas Escrituras Sagradas, que você seja salvo. Diz lá em 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Isso é bom e agradável perante nosso Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que você seja salvo. Deus quer que você seja cheio do seu Espírito. Neste capítulo que estamos analisando, verso 18, a parte B, deixe-se encher pelo Espírito, encham-se do Espírito de Deus. Deus quer que você seja cheio do seu Espírito. Deus quer que você se santifique, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Que você seja separado para Ele, que você ande com Ele, relacionando-se com Ele, que você seja grato. 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo na sua vida, dê graças ao Senhor. Concluo que seja o nosso sentimento o mesmo que esteve no coração do rei Davi, quando ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu Espírito é bom, guia-me por terra plana, em algumas versões por terreno plano, por caminho seguro. Que esse seja o desejo do nosso coração nesta noite. Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Ajuda-me a compreender a tua vontade. Guia-me pelo teu caminho eterno, plano, por teu caminho seguro. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, e que você olhe para o teu andar em relação à vontade de Deus e ajuste a tua vida, a tua vontade, à vontade do teu Deus. Amém? Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar o rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar, mestre, amigo, amado de Deus.
esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar o ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, ser em tuas mãos vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver a tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Chegamos ao final do nosso culto e eu quero agradecer a tua presença conosco, você que esteve aqui nos visitando através do nosso canal, você que já tem estado conosco já há alguns domingos, e nós nos alegramos muito com a sua presença. Quero louvar a Deus pela família Copa Leme, como é bom estarmos aqui, apesar da adversidade desse tempo, a Igreja do Senhor continua viva, mesmo que as portas do templo estejam fechadas. Mas nós, que somos santuário vivo do Deus Altíssimo, continuamos de pé, porque vivo está o nosso Redentor, e certamente Ele se levantará em nosso favor. Quero te encorajar a perseverar na sua fé, na sua esperança no Senhor, em oração, porque é certo que Ele nos ouvirá. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por este culto, ó Deus. E nós, mais uma vez, oramos ao Senhor para que o Senhor o receba, que ele suba em tuas narinas, ó Deus, como cheiro suave, ó Deus, da nossa gratidão, do nosso amor para com o Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma semana de esperança, de encorajamento, pela tua presença em nossas vidas. Ó Pai, ajuda-nos a suportar a adversidade desse tempo, na certeza de que o Senhor está conosco e que a vitória chegará. Já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora, Deus, que o teu amor de Deus Pai, que a tua graça, graça do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do teu Santo Espírito estejam com cada irmão nosso, ó Deus, com cada amigo querido, amiga, com as nossas vidas, ó Deus, nos nossos lares, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Um grande abraço.